Arquitetura de marca confusa pode atrapalhar e muito o seu crescimento, mesmo que você seja pequeno. Vamos falar disso depois da vinheta. Fala, meu querido e minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio. Meu nome é Daltro Coutinho, eu sou estrategista de marca e hoje a gente vai falar um pouco sobre arquitetura de marca, um pouco sobre decisão de negócio, enfim. Eu estava falando com um cliente recentemente, a gente estava ali montando uma estrutura de projeto, entendendo problemática e tal, já estava numa etapa mais avançada da nossa negociação. E ele me falou assim, cara, eu criei uma nova marca com o mesmo nome. Por quê? Porque eu tenho uma marca hoje que atende grandes clientes, clientes de grandíssimo porte, assim, marcas muito renomadas, e eu queria aproveitar um pouco da autoridade para essa marca nova, que é uma marca de outro perfil de produto, embora esteja ali próximo do meu, conceitualmente falando, mas que atende micro e pequenos. E eu não sei, eu entendo que isso está me atrapalhando. E qual foi a minha resposta para ele, né? Está te atrapalhando. Por quê? O que acontece? Vamos lá, eu vou buscar aqui um exemplo, vamos falar da IBM, porque aí eu não corro risco de ficar nem muito abstrato na explicação e nem falar o nome desse cliente, que eu não sei se ele vai se sentir confortável com isso. Então vamos imaginar que a IBM atende grandes empresas no que diz respeito à infraestrutura de tecnologia. A IBM está atendendo os maiores players do mercado. E aí ela vai e cria uma IBM XPTO para atender micro e pequenas empresas. Qual que é o risco que existe aqui? E é exatamente o que estava acontecendo com esse meu cliente. A IBM XPTO dava uma impressão para o micro e pequeno que ela seria muito cara. Porque não era a IBM XPTO, na verdade ele pouco conhecia a grande, ele só conhecia aquela e quando ele ia pesquisar descobria que tinha uma grande que era a mesma e que atendia gigantes. Então dava uma impressão para o pequeno, que era um perfil de público daquele produto, de que ele não seria capaz de pagar por aquele produto. E é uma venda consultiva, não é uma venda de prateleira, então não tinha lá o preço no site. Então não dá para saber isso. Então dava essa impressão. E no grande, estava dando uma impressão de que ele estava baixando o sarrafo dele para atender os pequenos. Então, no final das contas, gerou um problema para ambos os lados. Isso é um problema de arquitetura de marca. Por quê? É plenamente compreensível você pensar em, eu tenho uma empresa grande que atende clientes grandes, que resolve problemas de grande complexidade, e por isso eu vou me aproveitar dessa minha expertise, dessa minha reputação, para transferir essa reputação para atender os pequenos. Todo mundo gostaria de ser atendido pela IBM, mas nem todo mundo está disposto a pagar pela IBM. Então o que eu vou fazer, a ideia dele foi essa. Só que o que aconteceu foi um tiro no pé. Nenhum cresce e o outro reduz. Então, qual que é o melhor cenário? É claro que aqui são cenários e cenários, mas é sempre importante avaliar. Será que essa marca monolítica, falando de arquitetura de marca, é o melhor caminho para essa transferência de reputação? Será que você ter uma marca XPTO por IBM não seria melhor, uma vez que são marcas separadas com uma assinatura da IBM para dar essa aura de autoridade para vender ali para o pequeno e ainda assim para mostrar para o cliente grande que não foi perdido o foco aqui em atender a ele, que é uma outra unidade de negócio que está tocando aquele produto para o micro e pequeno? Isso pode ser uma solução. Mas independente da solução, percebe aqui que a decisão foi tomada sem considerar eventuais pontos positivos e negativos. E por conta disso a marca ficou confusa. Porque agora você tem uma marca monolítica que ela precisa falar com o grande, gigante e com o pequeno, e com o micro e pequeno. E não dá para fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. E eu gosto muito de uma frase que está no livro Branding Basics for Small Business, da Margaret Ross. Confundi com o do Herói do Fora da Lei, né? Da Maria Ross, na verdade, o livro. E ela fala assim, quem tenta falar com todo mundo não fala com ninguém. E é exatamente isso que a marca está tentando fazer. Ao criar uma unidade de negócio que atende um perfil diferente do que ela já atendia, dentro da mesma estrutura de marca, ela passa a ter uma marca única que tenta falar com todo mundo ao mesmo tempo. E aí a gente tem problema.
Porque, no final das contas, essa marca não se comunica bem com o grande, gigante que ela atende, nem com o grande, grande mesmo que ela atende, nem com o micro e pequeno. Então essa marca não tá se comunicando de maneira 100% efetiva com ninguém. E por conta disso ela vai perdendo um pouco do espaço que ela tinha no mercado grande e ela deixa de conquistar espaço no mercado pequeno. E o contrário também pode acontecer. E várias outras coisas podem acontecer nesse cenário. O grande problema é você entender que não dá para tentar vender para todo mundo. Quando a gente fala de marca, é muito importante que a gente tenha claro qual é o nosso perfil de cliente ideal. Dá para tentar vender para empresas de todos os tamanhos? Claro que dá, é 100% possível. Mas ainda assim você tem que ter um perfil fechado de empresa. E aqui a gente está falando de produtos diferentes para perfis de públicos diferentes. Nesse cenário, isso eu posso afirmar. Uma marca monolítica não é o melhor caminho. Não vai ser o melhor caminho. Por quê? Porque nós estamos falando de públicos que tomam decisão de forma diferente, que valorizam coisas diferentes e que têm capacidades financeiras completamente diferentes. Por conta disso, isso se tornou um grande problema para essa empresa. E um cuidado que deve ser tomado Eu vou começar do Will cuidado, tá? Qualquer coisa aparecer um pouquinho, não tem problema. E o cuidado que tem que ser tomado é justamente não deixar isso acontecer. Não falar com todo mundo. Então, assim, você tem uma empresa e você quer criar uma nova unidade de negócio, isso é 100% legítimo e faz sentido. Você pensa em faturamento, eu vendo aqui por grande, só que no grande eu não tenho muita escala. Eu tenho faturamento, mas não tenho escala. Eu vou vender para o pequeno porque eu ganho em escala, eu passo a ganhar no volume. Eu perder um cliente pequeno me representa menos em termos de faturamento do que eu perder um cliente grande, principalmente quando se fala de recorrência. Todas essas decisões, em termos de negócio, fazem muito sentido, mas em termos de marca você passa a ter problema. Então é muito importante que a gente racionalize, que a gente reflita muito intensamente sobre isso para não tomar esse tipo de decisão de uma maneira que vai gerar um ruído para ambos os negócios. E esse é um dos trabalhos aqui da Salcio, eu sempre comento isso. O nosso trabalho, o branding aqui, ele tem muito a ver com comunicação, mas ele não se limita à comunicação. E isso não é uma decisão puramente de comunicação. Se manter marca ou se criar uma nova marca não é só uma decisão de comunicação, é uma decisão de negócio. É uma decisão de negócio, é uma decisão muito importante, porque isso pode determinar o potencial do negócio ou não. Pode determinar aonde esse novo negócio vai chegar ou não. Por isso é muito importante fazer um estudo, ter um entendimento, buscar informação e mesmo refletir a respeito disso para não correr o risco. Eu estou tentando falar com todo mundo ao mesmo tempo, eu estou jogando para minha marca já existente uma nova carga de responsabilidade de comunicação que ela não é capaz de lidar. Eis a reflexão que precisa ser feita. E se você precisa de ajuda no processo dessa reflexão, não hesita, entre em contato com a Salcio porque a gente vai poder te ajudar nesse processo de decisão para que você não corra o risco de acontecer isso que está acontecendo com esse cliente, ou mesmo de acontecer quaisquer outros problemas relacionados à arquitetura e organização de marca, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, aproveita o momento, curte, compartilha, ativa a notificação, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você já passou ou conhece alguma marca que passou por esse problema, beleza? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!